Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! E antes de tudo eu quero apresentar, uma vez que essa é a primeira live que eu estou fazendo desse projeto, então nada mais sensato do que falar sobre esse projeto, do que se trata o projeto A Autoconsciência através dos mitos, um saculejo mitológico. Então, tomando aqui a palavra autoconsciência como autoconhecimento, o projeto evidentemente visa chamar a atenção de todos os seguidores do Instagram do professor Ronald, vou falar aqui em terceira pessoa, a todos os que me seguem, a pensar sobre a sua própria vida através dos mitos, ou seja, é uma espécie de chamada de consciência para os aspectos fundamentais de nossa própria existência através dos mitos. Vocês poderiam, inclusive, me perguntar, ora, professor, mas por que através dos mitos? E eu lhes respondo, mas o farei tomando algumas palavras de Platão de empréstimo. Platão, um grande filósofo grego, numa obra intitulada Protágoras, diz algo muito interessante e que talvez responda com precisão essa pergunta: por que através dos mitos? Olha só o que Platão discorre nessa obra. Ele diz que quando uma verdade é muito grande para ser compreendida pelo semidesperto espírito do homem, quando uma verdade é muito grande para ser compreendida pelo semidesperto espírito do homem, os deuses a velam, a guardam, a escondem sob a forma de preciosos contos, de tal maneira que somente com a filosofia é possível descobrir o que se esconde por detrás deles, ou seja, por detrás dos contos. Então eu chamo a atenção de vocês, de antemão, para o fato inequívoco de que nós guardamos muitas verdades acerca de nós mesmos a nós mesmos, ou seja, nós escondemos de nós muito de nós mesmos, e os mitos, claro, como em todas as tradições antigas, traduz um pouco do que somos para nós mesmos. Então a intenção é chamar a atenção de vocês, chamar também a minha atenção quanto a esse aspecto fundamental da realidade, que é a nossa própria consciência. Bom, poderíamos ainda perguntar, mas por que um saculejo mitológico? Bom, essa forma jocosa de explicar visa, sobretudo, chamar essas verdades a nos sacolejar efetivamente, ou seja, a balançar a nossa consciência. Então o objetivo aqui é provocar a autopercepção, a autoconsciência, o autoconhecimento através dessas verdades extraordinárias que os mitos, que as fábulas, que os contos simbólicos guardam e nos oferecem através da nossa magnífica tradição cultural, sobretudo clássica. Então, dito isso, e sem mais delongas, eu começo essa live, essa mini live de 15, 20 minutos, tratando de um mito que não é bem um mito, não é propriamente um mito, mas um conto, uma fábula budista muito antiga, muito comum nos círculos de estudiosos do budismo, uma fábula que trata de uma
realidade muito esquecida nos dias de hoje. Eu vou falar de uma fábula que trata mais precisamente de uma possibilidade da consciência humana desacreditada nos dias de hoje, eu diria até sobre uma possibilidade da consciência humana ignorada por nós nesses tempos nossos de tanto materialismo, nesses tempos nossos de tanto desencantamento cultural, nesses tempos nossos de tanto esvaziamento espiritual. Eu ainda diria nesses tempos nossos de tanto emburrecimento. Então, eu vou tratar dessa tal possibilidade da consciência humana praticamente desaparecida de nosso horizonte de consciência. Mas, finalmente, professor, que possibilidade de consciência é essa que praticamente desapareceu de nossa cultura? Ou seja, a nossa cultura ou a nossa educação não nos fornece referências acerca dessa possibilidade. Bom, que possibilidade é essa? De acesso ao real. Como assim, professor? Eu estou me referindo mais precisamente à possibilidade de acessarmos as estruturas secretas da realidade. Eu me refiro à possibilidade da nossa consciência de acessar o mundo por trás do mundo, as verdades que permeiam a nossa existência e que não são acessíveis às nossas subjetividades cotidianas. Vamos ao mito, ou mais precisamente à fábula, para que vocês possam entender do que se trata especificamente essa possibilidade consciencial. Bom, a fábula é a da tartaruga e os peixes. Conta-se que uma tartaruga vivia num lago com muitos peixes e em um determinado momento ela saiu para dar uma volta em terra seca. Saiu para dar uma volta em terra firme. E passou algumas semanas nessa localidade desconhecida por parte dos peixes. E quando retornou, ao encontrar alguns peixes, estes perguntaram a ela onde ela estava naquelas semanas passadas, onde ela se encontrava nesse período de 2 semanas atrás. E ela respondeu diretamente: eu estava em terra seca, eu estava em terra firme. E os peixes, confusos, lhe perguntaram: mas o que é isso, terra seca? E ela, olhando-os francamente, disse: é uma terra que não é molhada, não é nada próximo do que vocês vivem, a água. Os peixes perguntaram: como assim, não é molhado? Não. É frio? Não. É refrescante? Também não. Os peixes, confusos e atônitos, perguntaram a ela: tem ondas ou marés nessa tal terra seca? E a tartaruga disse: não, não tem ondas nem marés. Pode-se nadar nela, tartaruga? E a tartaruga respondeu: também não. E os peixes, então, diante de tamanho enigma, responderam à tartaruga: bom, essa terra seca não existe. Essa terra seca é uma invenção da sua cabeça, é uma fantasia da sua cabeça e só existe dentro do seu imaginário. E a tartaruga, então, respondeu aos peixes: bom, que seja, e saiu para mais uma volta na terra seca. Olhem bem, essa fábula budista, ela esconde muitas verdades. Eu vou tentar oferecer uma delas para vocês por meio de uma interpretação filosófica razoável. E a verdade que me parece mais evidente, mais explícita nessa fábula, é a de que a humanidade, em sua infinita variabilidade, constitui-se de indivíduos, constitui-se de pessoas
em diferentes amplitudes de consciência. Constitui-se de indivíduos com níveis de percepção da realidade muito diferentes e desiguais. Esse mito fala sobre a humanidade na sua variedade de consciências e fala, obviamente, que essas consciências se encontram em diferentes amplitudes de realidade. Observem, muito claramente, os peixes não entendem efetivamente o que é a terra seca, e não adianta a tartaruga tentar explicar o que é isso, que eles não têm referências para pensar essa realidade. O que eu quero dizer para vocês, quando digo que a humanidade constitui-se de consciências em diferentes níveis de realidade, em diferentes amplitudes de percepção, eu estou querendo dizer que a humanidade sempre se constituiu de pouquíssimas tartarugas. E, claro, constituiu-se de um número pequeno de tartarugas, sendo estas rodeadas de uma imensidão de seres humanos peixe, ou seja, de pessoas que, em geral, não conseguem perceber nada que não esteja dentro do horizonte fornecido pela sua própria cultura. Eu quero dizer para vocês, efetivamente, que a humanidade sempre foi constituída por poucos indivíduos capazes de enxergar para além do que a sua própria cultura lhe fornece, para além do que o seu próprio contexto histórico lhe fornece de referências para pensar a própria realidade. Esses poucos, geralmente, são amantes da sabedoria, são buscadores de grandes ideais, estão enxergando sempre para além do que o seu próprio tempo histórico lhe fornece. E todos nós sabemos que ao redor desses poucos existem muitos que só pensam no imediato, que só têm olhos para enxergar a realidade no seu plano mais aparente e óbvio. Ou seja, são percepções prosaicas, são percepções extremamente ordinárias, no sentido de estarem sempre percebendo o aparente ou aquilo que muda o tempo todo, aquilo que está acontecendo a nível temporal. Olhem bem, pode ser estranho à primeira vista tudo isso que eu estou dizendo, mas não é tão difícil reconhecer o quanto isso é verdade, o quanto há de desnível nas diversas consciências que hoje se apresentam no mundo. Porque se nós olharmos, por exemplo, para os grandes homens da história, nós vamos perceber que eles são poucos, porque são sempre poucos os homens que conseguem impregnar a própria realidade com as verdades absolutas. Ou seja, são poucos os homens que conseguem imprimir na própria realidade a atemporalidade, a unidade. Para ser mais preciso, são poucos os homens que conseguem imprimir na materialidade do mundo a dimensão da própria eternidade, ou a dimensão perdurável do espiritual ou do divino. E todos nós, de certo modo, sabemos disso. É só calibrarmos um pouco a nossa percepção e nós veremos que essas marcas de eternidade presentes no tempo, que essas marcas de eternidade na matéria se apresentam na nossa própria cultura, nesse imenso acervo cultural que a humanidade nos legou. Eu poderia mostrar para vocês, por exemplo, essas marcas impregnadas na arquitetura de um Fídias,
na música de um Mozart, na literatura de um Camões, de um Cervantes, de um Goethe, de um Alighieri. Se nós olharmos de uma outra perspectiva, nós poderíamos perceber que essas verdades absolutas, hoje tão desacreditadas, que essas marcas espirituais também aparecem no rosto, no semblante de alguns homens que conseguiram imprimir isso em seus próprios rostos, ou seja, imprimir as distintas marcas de Deus através de indizíveis esforços morais. Não é difícil perceber o que eu estou dizendo quando se olha, por exemplo, para, não mais para a arquitetura, para a pintura, para a escultura, mas para a conduta de um Ibn Arabi, de um Shankaracharya, de um São Francisco de Assis, de uma Teresa de Ávila, de uma Irmã Dulce, ou olhando para a conduta dos grandes mestres de sabedoria de todos os tempos, como a conduta de um Jesus Cristo, a conduta de um Buda, a conduta de um Krishna, a conduta de um Confúcio, a conduta de um Lao Tse. Ou seja, se esses grandes artistas, por mim referidos há pouco, imprimiram na matéria a própria eternidade, esses homens, por mim citados agora, imprimiram isso no seu próprio comportamento. Então não é difícil reconhecer que sim, existem sempre muitos homens peixes e pouquíssimos homens tartaruga, capazes de mirar o longe, mirar o inefável, mirar o que ninguém vê. Eu acho que caberia uma pergunta para finalizar, uma pergunta que deveria ser feita por todos nós todos os dias. Ora, o que esses homens veem que a gente não vê? Uma pessoa atenta à sua própria vida, uma pessoa atenta às flutuações do seu próprio cotidiano, atenta às flutuações de sua própria psique, atenta a essa realidade movediça na qual nos encontramos, na qual se encontra ela, a pessoa, ela fará essa pergunta todos os dias a si mesma. Porque é importante, no mínimo, ponderar sobre o que um Sócrates estava enxergando quando optou pela morte ao invés de negar a verdade. Então, é importante a gente perguntar a nós mesmos o que levou um Giordano Bruno a aceitar a morte na fogueira até de renegar os seus ensinamentos. Ou, se quisermos recorrer a uma das passagens mais bonitas da Bíblia, porque Jesus ficou calado quando Pôncio Pilatos lhe perguntou o que é a verdade. Então, observem, nós estamos diante de um fenômeno acessível à consciência humana, mas para que vivenciemos essa experiência, nós teremos de crescer. E para não deixar aqui, deixar de fazer uma recomendação, para finalizar mesmo, caso queiram se aproximar dessa percepção aguda da própria realidade, eu vou recomendar que todos nós sigamos uma orientação de Pitágoras. Ele diz: se queres ter boas ideias, cerca-te de boas imagens, de boas conversas, de bons amigos, de boa música. Ou seja, procuremos nos cercar de estímulos que provoquem a nossa consciência a subir e, obviamente, a sair desse plano horizontal no qual ela se encontra cotidianamente. Gostou desse vídeo?
Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!